Olá, tudo bem? Antes de comprar qualquer ação, você precisa saber explicar o que está comprando. Essa frase é de Peter Lynch. Você precisa entender essa ideia. Se você não consegue explicar algo, é porque você não domina, você não tem conhecimento. E você só pode fazer algo que você conhece. Você só pode comprar uma ação desde que você entenda o que você está fazendo. Se você não conhece a empresa e decide comprar uma ação dela, você está se arriscando, porque investir em algo que você não conhece é um ato absolutamente irracional, algo totalmente fora de propósito. Então lembre-se sempre desse conselho de Peter Lynch. Antes de comprar qualquer ação, você precisa saber explicar o que está comprando. E aí fica aquele nosso mantra: o conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda em julho do ano passado, são 13 meses decorridos até aqui, mais de 700 vídeos disponibilizados aqui de forma gratuita. Maratone todos os vídeos do canal, porque aqui existem mais de 70 cursos, com certeza, que se você fosse ao mercado pagaria de R$ 3.000 a R$ 4.700 por curso. Então invista na sua formação. Quer investir? Invista na sua qualificação enquanto investidor. Além do que, o nosso canal aqui, a gente procura abordar temas que vão fazer muito sentido para o seu crescimento, não apenas enquanto investidor, mas como pessoa e como profissional. Maratone os vídeos. Deixa o like, compartilhe com os amigos. Vamos fazer essa corrente do bem e fazer com que mais e mais pessoas conheçam este canal e possam ser beneficiados pelos conteúdos aqui divulgados. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações, mas eu procuro mostrar as coisas que eu aprendi ao longo da minha trajetória profissional, bem como as ações que eu invisto, as ações que estão no meu radar. É isso que eu compartilho aqui com vocês. E essa evolução do conhecimento é extremamente importante no Brasil, em especial nesse momento. Vejam essa notícia que saiu no Valor Econômico essa semana. Brasileiros deixam 218 bilhões de reais em fundos que rendem menos que a poupança. Isso é uma estupidez gigantesca. Brasileiros deixam 218 bilhões de reais em fundos que rendem menos que a poupança. As taxas de administração altas penalizam rendimentos de produtos de aplicação e resgates automáticos. Então, notícia que saiu no Valor Econômico mostrando o quanto de recurso está represado em aplicações que rendem menos do que a poupança. 218 bilhões de reais. Isso é uma barbaridade. Isso revela a ignorância do brasileiro com relação a esse assunto, investimentos. É um negócio assustador. 218 bilhões de reais parados em fundos que rendem menos do que a poupança. É preciso mudar isso. É preciso transformar essa realidade. Essa realidade, para mudar, precisa de conhecimento. Conhecimento. Sem conhecimento é impossível mudar isso. Sem conhecimento é impossível você ter sucesso na Bolsa de Valores. Não adianta também entrar na Bolsa e querer sair atirando para tudo quanto é lado. Isso é coisa de maluco. Entendeu? Então não dá para entrar na Bolsa e querer sair atirando para tudo quanto é lado. Não adianta achar que na Bolsa vai ficar rico da noite para o dia. Isso não existe. Eu vou ficar rico fazendo day trade, balela. 99% das pessoas perdem dinheiro com day trade, no médio e longo prazo. 99%. Balela. Não vamos por estes caminhos. Ali tem uma aplicação segura, você vai ganhar 10% ao mês, garantido. Isso é pirâmide financeira. Isso é coisa de pilantra. Juliana Paes caiu recentemente nesse golpe. Luiz Fabiano, jogador de futebol, Murilo Rosa, ator também, Juliana Paes, atriz. Recentemente também
não faz muito tempo, houve denúncias de que o Zico, o jogador, também tinha sido ludibriado por uma dessas pirâmides financeiras. O Júnior também, o jogador de futebol, que foram do Flamengo, ambos ídolos do Flamengo, né? Então, tem sempre oportunistas aí pela internet, entendeu? Mascarando histórias fantasiosas, criando histórias fantasiosas, lançando cantos de sereia para tentar pegar as pessoas por essa ideia que as pessoas muitas vezes têm de que podem performar muito bem seus investimentos num curto espaço de tempo. Balela, coisa de picareta, coisa de bandido. Esteja atento. Esse canal a gente está aqui sempre denunciando isso, chamando a atenção, né? Muito bem. Dito isso, vamos também fazer uma outra reflexão que eu julgo muito importante, do Mark Twain. Não é o que você não sabe que pode causar-lhe problemas. Não é o que você não sabe que pode causar-lhe problemas. É o que você tem certeza, mas está errado. Então, cuidado com as suas certezas, né? Cuidado com as suas certezas. Se elas forem baseadas em premissas falsas, você está correndo graves riscos. Por isso, eu já falei em alguns vídeos aqui que eu tive uma felicidade enorme de fazer um curso sobre gestão, sobre liderança, com o Abílio Diniz. Foi uma dádiva de Deus isso, né? Eu fiz um curso de 3 meses e meio com ele na Fundação Getúlio Vargas. Ele era a pessoa que coordenava e ministrava as aulas em São Paulo. E uma das aulas o Abílio dizia o seguinte: olha, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao estarmos numa empresa ou pessoalmente diante de um problema na nossa vida é parar e refletir sobre o que está acontecendo, quais as implicações do que está acontecendo e fazer um diagnóstico correto. Ele sempre dizia isso. Nós temos que fazer as perguntas certas para então construir um diagnóstico correto. Então, se nós tivermos um diagnóstico muito bem feito, aí sim, nós vamos poder fazer um planejamento eficaz e eficiente de curto, médio e longo prazo. Mas para isso a gente precisa fazer as perguntas certas, encontrar as respostas certas e termos o diagnóstico correto. Ter as premissas corretas. Então é um pouco do que está sendo dito neste pensamento, né? Se você precisa ter cuidado com as certezas que são baseadas em pensamentos equivocados. Isso é muito perigoso. Então a gente precisa desenvolver a nossa mentalidade para, quando firmarmos as nossas convicções, estarmos certos de que essas convicções são válidas, porque foram construídas sobre coisas inquestionáveis, irrefutáveis. É assim que a gente consolida o nosso posicionamento enquanto investidores. Muito bem, vamos falar de Oi. Hoje é sábado, dia de fazer o estudo de caso de Oi. Estudo de caso por quê? Porque a empresa tem uma amplitude de problemas, de momentos, de circunstâncias, de transformações, que acompanhar ela nos permite enriquecer o nosso dicionário sobre análise de uma empresa. Isso é essencial, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Então a Oi nos proporciona um leque, uma amplitude de conhecimento gigantesco. E aí a gente precisa usar isso para aprender, porque depois nós poderemos utilizar essas lições aqui debatidas, discutidas, para verificar e analisar qualquer outra empresa na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, que são as duas bolsas que eu sempre trabalho do ponto de vista de perspectiva, de estudo e de investimento, a Bolsa Brasileira e a Bolsa Americana. Muito bem, o que vamos começar a falar? Vamos começar a falar sobre a saída da Camille Faria, a vice-presidente financeira da Oi. Vamos refletir um pouco sobre isso, sobre o mundo empresarial e sobre essa dança das cadeiras, né?
Camille Faria saiu da Oi, muitas pessoas foram tomadas de surpresa, e assumiu no dia seguinte a posição que ela ocupava na Oi, na TIM. Saiu da Oi, foi para a TIM. Ela é a nova diretora financeira da TIM e de relações com os investidores. Segundo o fato relevante que foi emitido na terça-feira, à noite, 31/8, ela teve sua contratação aprovada pelo Conselho de Administração da operadora e passou a assumir as funções integrais na TIM já na quarta, no dia 1º, substituindo Adrian Calaza, que deixou a empresa. Antes da Oi, Camille Faria já tinha registrado passagens pelo Bank of America, pelo Bradesco BBI e pela Morgan Stanley. Exerceu funções executivas também no setor de telecom e infraestrutura, havia passado já pela Embratel e pelo próprio Grupo Telecom Itália, que é o controlador da TIM no início de sua carreira. Então, tudo muito normal isso do ponto de vista de carreira profissional. As pessoas ora estão numa empresa, ora são convidadas e aceitam ir para outra empresa. E o que é importante entender aí, se ela foi convidada para ir para a TIM, é porque ela foi reconhecida pelo seu bom trabalho que estava fazendo na Oi. Isso é bom, é olhar o lado cheio do copo. Então a Camille Faria estava fazendo um bom trabalho, despertou interesse de empresas e foi convidada e provavelmente recebeu uma oferta tentadora e conversou, porque esses processos são conversados, não pense que a pessoa sai de uma hora para outra da empresa, ela deve ter recebido o convite já há algum tempo, conversou com o CEO Rodrigo Abreu, discutiu os termos de sua saída, porque isso não é uma coisa da noite para o dia, vai se construindo, entendeu? Então, pelo menos, temos aí 30 dias que provavelmente a Camille Faria já havia negociado sua ida para a TIM e seu processo de saída da Oi. Isso eu lhes digo pela minha experiência empresarial, pela minha experiência como consultor. Então esse é um processo que já deve ter tido uma negociação aí nessa casa aí de uns 30 dias, olhando espaço-tempo, né? E aí o Rodrigo Abreu foi buscar uma profissional para substituí-la, né? Foi buscar no mercado uma profissional para substituí-la. E aí, quem é essa pessoa que vai para o lugar da Camille Faria? A Cristiane Barreto, que é uma pessoa que teve também passagem pela Claro. Teve passagem pela Claro, ou seja, vem de uma outra empresa também de telecom. É essa a questão que a gente tem aí de mudança, né? De mudança. E vale dizer também que a saída da Camille Faria para a TIM é uma coisa interessante do ponto de vista estratégico. Pense num tabuleiro de xadrez que você movimenta as peças, né? E a TIM é a principal compradora da Oi Móvel. Se a gente olhar a compra da Oi Móvel pelas empresas TIM, Vivo e Claro, foi pensada de modo a evitar questionamentos quanto às questões concorrenciais. Por quê? Porque a empresa que tinha menor participação de mercado, no caso entre as três, Claro, Vivo e TIM, a TIM era que tinha menor participação de mercado. É justamente ela que vai ficar com a maior fatia da Oi Móvel. É justamente ela que vai ficar com a maior fatia da Oi Móvel. A TIM vai estar desembolsando 7,3 bilhões de reais do valor total de 16,5 bilhões que foi ofertado pelas três empresas mediante processo de leilão concorrencial. Algumas pessoas ainda questionam, não poderia ter sido vendido para outra empresa? Olha, só houve uma proposta além das três que se uniram e apresentaram uma proposta. Foi a Highline, americana. Nenhuma outra empresa brasileira se manifestou e teve cacife financeiro para participar do leilão. A Algar, que até hoje chora por essa decisão de venda da Oi Móvel, não apresentou a proposta de R$1. Ou seja, não tinha bala na agulha para participar do leilão. Não conseguiu montar uma equação, uma parceria com um fundo de investimento, nada.
e agora está chorando pelos cantos. Mas ela teve a oportunidade de participar do leilão, não participou, simples assim. A Highline apresentou uma proposta de 15,5 bilhões e foi coberta pela proposta da TIM, Vivo e Claro de 16,5 bilhões. Deste valor, 7,3 bilhões é a participação da TIM, que vai ficar com a maior fatia deste bolo da Oi Imóvel. Em sendo assim, a Camille Faria estar na TIM faz um sentido do ponto de vista de transferência de ativos, percebe? Faz um sentido de transferência de ativos. Ela conhece os ativos da Oi Imóvel e estará dentro da TIM recepcionando os ativos da Oi Imóvel do ponto de vista contábil financeiro. Entenderam? Então, é a pessoa mais adequada para esse momento que a TIM vai viver agora, que é de incorporação de uma fatia da Oi Imóvel. O presidente da TIM sabe disso e o presidente da Oi sabe disso. Não houve nenhum ciúme, nenhum problema nessa transferência. Nenhum problema, né? Então é isso que a gente precisa entender. Da parte da Oi, ela comunicou a substituição, também mediante fato relevante. Ela divulgou, já no dia 31, ela divulgou que a Cristiane Barreto estava assumindo em 1º de setembro de 2021 os cargos de diretora de Finanças e Relações com Investidores, se reportando ao CEO Rodrigo Abreu. A Cristiane, na nota da Oi, foi apresentada como um profissional de mais de 30 anos na área financeira, trabalhando em grandes empresas nacionais e multinacionais, com grande experiência no setor de telecomunicações. Ela ocupava atualmente a posição de diretora executiva de Planejamento e Gestão Financeira na Claro Brasil. Ocupava a diretoria executiva de Planejamento e Gestão Financeira na Claro Brasil. Então saiu de uma grande empresa e foi para outra grande empresa, que é a Nova Oi. É assim que as coisas funcionam, entendeu? Essa é a dança das cadeiras no mundo corporativo, que acontece de uma forma natural, não há surpresa nesses movimentos. Antes disso, a Cristiane já tinha ocupado posições de conselheira e CFO na antiga Contax, onde coordenou um processo de reestruturação financeira da empresa. Atuou também 15 anos no grupo Telefônica Vivo, uma outra empresa aí do setor, né? 15 anos trabalhou no grupo Telefônica Vivo, onde iniciou como diretor financeira da Teleleste Celular, participações para operações da Bahia e Sergipe. E ocupou na sequência, já como Vivo Brasil, os cargos de diretora de orçamento e controle de gestão, além de ter sido vice-presidente executiva de Finanças, Planejamento e Controle e diretora executiva de Controladoria, além também de ter sido diretora executiva de Estratégia e Relações com os Investidores. Então esse é o currículo da Cristiane Barreto, uma pessoa aí que possui, portanto, uma boa quilometragem e experiência. É isso que a gente tem a destacar. Possui MBAs com ênfase em telecomunicações pela Fundação Getúlio Vargas e foi estudante da IESE Business School na Universidade de Navarra, na Espanha. Então, uma pessoa qualificada assim como Camille Faria era qualificada. É isso que a gente precisa entender. As grandes empresas estão sempre procurando excelentes profissionais para compor o seu quadro de funcionários, né? Agora, eu queria aproveitar porque aí o Marcos Oliveira me fez uma pergunta, para a gente finalizar esse vídeo. O Marcos Oliveira me fez uma pergunta que eu também achei interessante, mas eu disse a ele que eu ia responder no vídeo, no fim de semana. Ele disse: boa noite, Clóvis, gostaria de tirar uma dúvida. Eu assisti seu vídeo no Café com Ações sobre a saída da Camille Faria e do Bernardo Winnick. Você disse que isso é normal. Inclusive no site Telesíntese consta que ela já está na TIM. Como você havia dito, foi uma saída premeditada por ela. Continuando no seu raciocínio, ou seja, executivos trocam de empresas em busca de outros desafios.
Aí ele veio com a pergunta: você teme uma saída antecipada do Rodrigo Abreu da Oi? Você teme uma saída antecipada do Rodrigo Abreu da Oi? Nesse caso, a recuperação da Oi estaria comprometida? Uma excelente pergunta do Marcos Oliveira. E aí eu pedi a ele para responder aqui no vídeo no fim de semana. Então fica essa pergunta: o que pensar sobre a situação do Rodrigo Abreu? Bom, aí a gente tem que entender assim, que quando sai um diretor financeiro, está saindo aí uma pessoa com perfil técnico, que entende da área de finanças e que apoia nas estratégias financeiras. Quando a gente fala de CEO, é um cargo de uma amplitude maior, uma responsabilidade maior. Se a gente olha os vídeos que a gente já fez aqui sobre o Jim Collins, esse líder, ele tem um papel fundamental na trajetória das empresas, esse CEO. Ele tem um papel fundamental. Seja ele um líder de nível 4 ou de nível 5. Os de nível 4 são aqueles que não formam substitutos. As empresas vão ter sucesso em função da sua personalidade. Mas ele não forma substitutos. Então, quando ele sair da empresa, a empresa pode naufragar. Geralmente, naufraga. Esse é um ponto importante para entender. Isso é dito pelo Jim Collins, no estudo que ele fez nos Estados Unidos, verificando empresas que performaram bem ao longo de décadas, empresas que performaram bem e depois entraram no estágio de declínio, empresas que não conseguiram explodir, né? Já a liderança de nível 5, ela se caracteriza exatamente por conseguir formar novas lideranças dentro da empresa. Essa é uma característica da liderança de nível 5. Em todo caso, o CEO da empresa ele tem um papel preponderante do ponto de vista da condução estratégica da empresa. Isso a gente precisa entender. Então, eu queria deixar claro isso. Sim, uma saída do Rodrigo Abreu seria um fato muito preocupante, porque a condução deste processo está sendo feita de forma magistral por ele. Não há como minimizar este fato. Agora, você me perguntou, Marcos, se eu acho plausível uma saída dele antes do prazo, que ele tem um contrato já fechado de continuidade do trabalho dele até 2024 na Oi. Não, a priori não. Ele assina um contrato e entendo que o que motiva um CEO deixar uma história de sucesso. E a história de sucesso do Rodrigo Abreu na Oi não está encerrada. Ele está apenas encerrando uma fase muito difícil, que é a da recuperação judicial. Os próximos 3 anos, aí sim, esses próximos 3 anos é onde vai ter a história da virada da empresa, que deixou de falir e que vai se transformar num grande player. Os próximos 3 anos vão falar sobre isso, de 2022 a 2024. E 2025 ainda vai ter a cereja do bolo, que é o IPO da Vital, que ainda vai gerar mais valor ainda para a Oi. Então é isso que eu vejo. Eu não vejo o Rodrigo Abreu, a princípio, pensando em sair da Oi antes do IPO da Vital. Se eu estivesse no lugar dele, caso eu decidisse sair, seria após o IPO da Vital, quando eu então consideraria que eu teria feito uma grande virada na empresa, uma grande história de sucesso. Eu teria algo brilhante para o meu currículo, para o meu histórico e para a minha vida. Então, não sairia antes. E acho que ele também não vai sair. Essa é a minha ideia. Não acredito que ele saia antes disso. Eu acho que o momento de uma possível saída, caso ele decida, será após o IPO da Vital.
Então essa é a minha resposta. Não acredito. Agora, temos que estar sempre atentos a esses movimentos. Esse será um movimento crítico, a saída do Rodrigo Abreu. Assim como em outras empresas, a saída do principal executivo é sempre um ponto crítico, porque tudo vai depender de quem vai ocupar o seu lugar. Veja, a Apple, vamos pegar a Apple. A Apple tinha um líder excepcional, uma mente privilegiada, Steve Jobs. E ele teve que se afastar da empresa por doença, um câncer agressivo, e que tinha data para sua morte. Então veja o drama dessa empresa, uma empresa que dependia dessa liderança, Steve Jobs, poderia ter sucumbido depois de sua morte. Não poderia? Claro que sim. Mas coube a ele desenvolver outras pessoas que pudessem substituí-lo. Talvez se ele não tivesse a noção de que iria morrer, talvez ele não tivesse se preocupado com isso, mas se preocupou. Sabia que ele precisava garantir a sobrevivência da empresa que ele criou. E aí surge uma pessoa que muitos duvidaram, vinda da própria empresa, o Tim Cook, está completando essa semana 10 anos à frente da Apple. Eu fiz já um vídeo essa semana falando sobre isso. Se você não assistiu, maratone aqui no canal para assistir o vídeo que eu falo sobre os 10 anos do Tim Cook à frente da Apple. Uma história extraordinária de sucesso. Extraordinária. Então tudo vai depender disso, dessa passagem de bastão. Mas sim, respondendo também a sua pergunta, será sempre um ponto crítico quando o CEO de uma história de sucesso se retira do palco, se retira de cena e passa o bastão para uma outra pessoa conduzir a empresa a partir daí. A empresa poderá ter sucesso ou não, vai depender dessa nova liderança que vai assumir. Se o líder que vai sair tiver a personalidade do líder de nível 5, ele vai formar o substituto. Ele vai formar alguém que também será muito bem qualificado para dar continuidade à história. Foi assim que Steve Jobs fez. Então, isso que é importante entender. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo de hoje. Reflitam, né? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.